Olá pessoal, aqui é Nelson França e conforme prometido venho agora via internet falar de peças finais para a sua OAB. Peças que eu particularmente não acredito muito, não acredito nem um pouco, mas vai que cai, não é? Então para taparmos todos os buracos, todas as possibilidades de pegadinha da FGV, nós vamos agora para as peças finais. Separei como início dessa peça final, não uma, mas duas. Dessa parte final, duas peças finais. Dois agravos. O agravo retido e o agravo de instrumento. O agravo retido e o agravo de instrumento, Nelson, podem cair na sua prova? Bom, não tem nenhum embasamento constitucional. Mas, na teoria, pode ser cobrado. De qualquer forma, antes de a gente entrar em agravo retido ou agravo de instrumento, eu preciso falar para vocês o seguinte: quando o juiz, na primeira instância, profere uma decisão terminativa, uma decisão final, uma decisão que acaba com o processo, onde ele dá a sentença final dele, dessa decisão terminativa cabe um recurso que nós já vimos em aula anterior, cabe um recurso chamado de apelação, não é? Lembra disso? Apelação quando é sentença. Pronto, acabou-se. Foi um juiz de primeira instância, proferiu uma apelação, foi sentença. Se é sentença, cabe o quê? Desculpe, troquei, não foi? Proferiu uma sentença, proferiu. Cabe o quê? Uma apelação. Apelação, não vou nem cortar, vou deixar assim mesmo, certo? Apelação, então, é o recurso da primeira instância para a segunda instância. Apelação, então, é o recurso da decisão final do juiz de primeira instância para um tribunal de segunda instância. Mas acontece que, às vezes, o juiz de primeira instância, o juiz monocrático, o juiz de primeiro grau, ele profere uma decisão que não é a sentença. Às vezes ele prolata a decisão que a gente chama de interlocutória. Decisão interlocutória, uma decisão parcial, não é uma decisão que põe fim ao processo. É uma decisão que decide apenas sobre uma incidental no processo. Ele decide apenas se aceita ou não a preliminar de decadência, por exemplo. Ele decide se aceita ou não, se cabe ou não cautelar, por exemplo. É uma decisão que não acaba com o processo na primeira instância. Vai seguir com esse mesmo juiz. Mas é uma decisão parcial. Uma parte do direito já foi denegado. Aí, quando não é uma decisão que põe fim ao processo, quando não é uma sentença, não cabe apelação. Caberá o quê, Nelson? Caberá agravo. Caberá agravo. Caberá agravo retido ou de instrumento. Seja qual for o caso, o agravo retido ou agravo de instrumento é sempre em relação a uma decisão interlocutória do juiz, uma decisão parcial do juiz, uma decisão não definitiva do juiz. Certo? Seja retido, seja de instrumento, esse agravo tem sempre o mesmo prazo. O prazo é de 10 dias a contar da intimação da decisão. O juiz decidiu hoje e mandou intimar você. Quando você receber a intimação, você tem 10 dias para interpor o agravo, retido ou de instrumento. Eu chego na diferença já já. 10 dias para interpor o agravo. 10 dias para interpor o agravo, lembrando a você o que eu venho falando já há tempos em sala de aula, que nos casos do 188 do CPC, lembra do 188, né? Prazo em dobro para recorrer, prazo em quádruplo para contestar. Lembra? Fazenda Pública, Ministério Público, Procuradorias, tem prazo dobrado para recorrer. Para o 188, o prazo não seria de 10 dias. Para as autoridades do 188, o prazo seria de 20 dias. A mesma coisa, prazo também dobrado para se pronunciar nos autos, contestar ou recorrer, para aqueles, quando houver litisconsórcio com procuradores diferentes. É o que está lá no 191. 191, prazos dobrados. E claro,
Também já falo bem isso em sala de aula, os casos do pobre na forma da lei. O pobre na forma da lei, o procurador, o advogado do pobre na forma da lei. Seja defensor público ou não, mas o pobre na forma da lei, reconhecidamente pobre nos termos do artigo 5º da Lei 10.60 de 1950. Esse também tem prazo em dobro, certo? Fora essas hipóteses, qual é o prazo para o agravo retido? Qual é o prazo para o agravo de instrumento? 10 dias. A contar da intimação da decisão, mas o CPC fala que quando a decisão for proferida em audiência, o agravo deve ser apresentado imediatamente. Opa, caso a decisão seja proferida em audiência, o agravo deve ser apresentado imediatamente. Como assim apresentado, Nelson? A manifestação, você deve se manifestar imediatamente. Quero agravar a decisão. Certo? Se for audiência pública, o juiz vai lá e diz, não aceito a cautelar. Ah, não, quero agravar. Certo? E você terá os seus 10 dias para redigir o seu agravo. Ok? Certo? Vamos diferenciar o retido do instrumento. O que é o agravo retido? Primeiro, muito fácil, muito simples. O agravo retido é a regra, meus amores. Eu só vou usar agravo de instrumento quando não couber o retido. Na verdade, eu nem preciso me preocupar quando é que cabe o retido. Eu vou me preocupar quando é que não cabe. Quando é que cabe o agravo de instrumento. Se não se enquadrar numa das 3 hipóteses do agravo de instrumento, é porque é caso de agravo retido. De novo, quando é que cabe agravos? Quando a decisão for interlocutória. Quando a decisão não for final. Quando não for uma sentença, for uma decisão parcial. Certo? Aí cabe agravo. Que agravo? De instrumento em 3 hipóteses que eu verei com vocês já já. E retido? No resto. No resto. Nas demais hipóteses, no prazo de, você sabe muito bem, 10 dias. Certo? Como regra geral, pelo menos. Ele é chamado de agravo retido porque ele fica apenso aos autos, entrelaçado aos autos. Ele não é encaminhado direto para o tribunal. O agravo retido fica retido na primeira instância. O processo segue normalmente, mas você já agravou. E ele fica lá dormindo nos autos. Quando a decisão for tomada, quando a sentença for proferida, se a parte contrária perdeu, ela que apele. Mas você já tem um agravo retido, interposto. Se seu cliente perdeu, você como advogado do seu cliente vai apelar e vai também remeter o seu agravo. O agravo que já está retido. Percebam então que o agravo retido, o trabalho do agravo retido, ele é feito bem antes. Bem antes. Quando o juiz dá aquela decisão interlocutória, você já agrava de maneira retida. Mas ele fica ali, em stand-by, dormindo até a sentença. O juiz sentenciou, seu cliente perdeu, você apela para o tribunal e no tribunal você reitera, na sua apelação você reitera. Na sua apelação você reitera, excelência, tribunal, desembargadores, olha, recebe essa apelação, mas não esqueça do meu agravo. Receba também o meu agravo, porque aí o tribunal vai analisar os dois numa lapada só. Não são 2 recursos, é um só, o de apelação. O outro foi interposto há tempos atrás, mas a avaliação dele, interposto há tempos atrás, será junto com a apelação. Certo? Imagine que o seu cliente venceu a ação. Você não vai apelar. Você não vai apelar, mas a parte contrária, a parte perdedora, apelou. Ai meu Deus, a parte perdedora apelou. Quando a parte perdedora apela, você vai fazer as contrarrazões. A defesa. Aí nas suas contrarrazões você faz a defesa do seu cliente, mas diz ao juiz, excelência, com base no 523 caput e no 523 parágrafo 1º do CPC, receba o meu agravo interposto, outrora, receba meu agravo retido, certo? Tenho que reiterar o pedido na minha apelação ou na minha contrarrazão, senão o agravo perde o efeito. Ok? Tem que ter preparo, Nelson? Não. Agravo retido não tem preparo. Agravo retido não tem preparo porque esse é recurso. Por que esse recurso para outro tribunal? Porque, na verdade, como ele vai junto com a apelação ou com as contrarrazões, já houve o preparo.
para a apelação. Alguém já pagou o preparo quando interpôs uma apelação. E esse preparo já pago dispensa o preparo do agravo retido. Lembre-se, o agravo retido não é remetido para o tribunal, ele fica ali esperando, em stand-by, no processo de primeira instância. Certo? É sempre na primeira instância. Ok? Tá bom? Bom, o que mais? Tem uma peça de interposição para o juiz de primeira instância, para o juiz aquo, e eu tenho as razões do recurso para o tribunal competente. E aí o modelo é idêntico ao que a gente vem vendo. Idêntico. Primeira folhinha, você vai botar lá, excelentíssimo senhor juiz, senhor doutor juiz, da vara 3 pontinhos, ou da seção judiciária 3 pontinhos. A mesma coisa. É igualzinho ao que a gente viu em recurso extraordinário, ao que vimos em apelação, em embargos infringentes. É igual. Igual. Aí vem a peça, as razões do recurso, você bota ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Federal, ao Tribunal de Segunda Instância. Se for um juiz de primeira instância, se for um juiz estadual na primeira instância, ao TJ. Se for um juiz federal na primeira instância, ao TRF. É igual. Não há diferença nenhuma em termos de peça. Aí você vai botar lá, recorrente e recorrido, no caso, agravante e agravado. E vem qualificação das partes, do cabimento. Lembre-se, recurso a gente sempre começa com o cabimento. Certo? Da tempestividade dos tópicos normais. Ok? Certo? Vou fazer no final um pedido. Qual pedido? O mesmo pedido. Eu vou requerer a reforma da decisão interlocutória do juiz, anulando-a, né? Reformando ou, na verdade, ou anulando-a. Mudando a decisão ou anulando tudo. Certo? Ok? Difícil isso? Não. O de instrumento oferece uma pequena resistência a mais. Pequena entre aspas, porque está no seu vademecum. Quando você for lá no CPC, na parte de recursos, você já tem até seu vademecum marcadinho. Quando for lá em recursos, você vai encontrar o agravo de instrumento. E o agravo de instrumento, você vai ver, ele cabe em 3 hipóteses. E somente 3 hipóteses. O agravo de instrumento cabe quando o juiz aquo não admitir sua apelação. Ui! Aqui ele já deu a sentença. Pum! A decisão final já foi proferida. Você apelou. Você não está agravando, você apelou. Lembre-se de sentença terminativa, de decisão terminativa da primeira instância. Da sentença do juiz de primeira instância cabe a apelação. Aí você interpõe uma apelação dizendo assim, juiz, manda para o tribunal. E o juiz nega. O juiz não admite. O juiz diz, não mando. Não mando. É o que, rapaz? Não mando. Aí o que é que você faz? Poxa, você tem que cutucar não mais o tribunal através do juiz. Você tem que ir direto para o tribunal. Você tem que ir direto para o tribunal dizendo assim, desembargadores, esse doido varrido aqui não está aceitando a minha apelação. Não remeteu para vocês a minha apelação. Você vai dedurar o juiz através exatamente de um embargo, de um agravo de instrumento. Certo? Tem que decorar isso? Não, porque está no CPC, mas tem que lembrar disso. A segunda hipótese de cabimento é quando a apelação foi recebida, o tribunal recebeu sua apelação, mas não deu efeito suspensivo. A apelação só foi recebida com efeito meramente devolutivo. Você está na iminência de sofrer um dano. Eles receberam a apelação, mas disseram assim, olha, enquanto eu julgo a apelação, pode executar contra o fulano. Pode ir executando fulano. Pode bloquear os bens dele. Pode penhorar o imóvel. Pode... Ui, peraí, não. Aí o que é que eu faço? Agravo para o mesmo tribunal. Agravo para o mesmo tribunal. Agravo dizendo, desembargadores, vocês receberam minha apelação, mas com efeito meramente devolutivo. Certo? A terceira e última hipótese, são 3, lembre-se, é se a decisão suscetível de causar à parte uma lesão difícil, né, uma lesão de difícil reparação, a ser precisamente apontada pela parte recorrente. Eu tenho que mostrar. Como assim, Nelson? Eles receberam a minha apelação, porém, a decisão... Desculpe, receberam a minha apelação não. O juiz de primeira instância proferiu uma decisão interlocutória
eu deveria interpor agravo retido, mas veja que o agravo retido ele vai ficar lá dormindo nos autos, né? Ele vai ficar dormindo nos autos. Se ele vai ficar dormindo nos autos, talvez eu esteja, nesse meio tempo, na iminência de sofrer um dano de difícil reparação. Talvez eu esteja na iminência de sofrer um dano de difícil reparação. Aí o que é que eles fazem? O que é que eles fazem? Bom, o agravo retido não vai proteger o meu direito. O agravo retido não vai proteger o meu direito. Aí, quando eu estou na iminência de sofrer um dano passivo de difícil reparação, eu posso trocar o agravo retido e interpor de logo, de cara, o agravo de instrumento. Veja que nas hipóteses anteriores, na linha A já tem uma sentença, mas o juiz não quer remeter a minha apelação. Na linha B já tem uma sentença, o juiz já remeteu a apelação, mas a apelação foi recebida com efeito meramente devolutivo. Nessa hipótese, não há sentença ainda. Nessa hipótese, o juiz de primeira instância deu uma decisão interlocutória, onde, em regra, caberia agravo retido. Em regra. Em regra, caberia agravo retido, mas se demorar muito, eu sofro um dano de difícil reparação. Aí eu troco o retido pelo de instrumento. Mas tem que mostrar para o tribunal, tem que demonstrar para o tribunal que a demora do agravo retido me causaria esse dano, grave dano de difícil reparação. Certo, meus amores? No que diz respeito ao agravo de instrumento ainda, ele, já falei, né, ele é apresentado diretamente ao tribunal. Ele é apresentado logo para o tribunal. Ok? Pelas hipóteses que vimos agora. E ele sempre deve apontar necessariamente a causa do cabimento, que foram os motivos que eu abordei agora há pouco, os 3 motivos. Sempre deve dizer, excelência, ele não recebeu a minha apelação. Ou vocês do tribunal receberam, mas de forma meramente devolutiva. Ou então eu estou na iminência de sofrer um dano irreparável. Isso tem que estar na sua peça. Isso tem que estar na sua peça. Inclusive, você pode abrir um tópico para isso. Do motivo do agravo do instrumento. Certo? Tem que apontar o motivo, o cabimento. Pode botar esse tópico mesmo, da causa do recebimento do agravo do instrumento. Certo? Tem que ser um tópico específico para o agravo do instrumento. Tem que estar instruído com as peças do 525. Como eu não tenho aqui você para marcar no Vademecum, dê um pause aí nesse vídeo. Vá lá para o CPC. Veja o 525 do CPC e pinte esse danado. Certo? Vá lá para... Você já tem uma linguinha aí, né? Um marcador de páginas, um post-it com os recursos, não tem? Tem lá a apelação, todos os recursos. A gente está fazendo essa remissão já faz um tempo. Vai lá e procura agravo de instrumento e bota uma remissãozinha nele, do artigo 525 CPC. Ok? Tá bom? É a única remissão, basicamente. Mas vamos lá. Tenho que apontar o endereço da intimação para as partes no agravo de instrumento, porque o tribunal está recebendo aqui pela primeira vez, e talvez, naquela terceira hipótese, o juiz ainda vá proferir a sua sentença na primeira instância. Então, outro requisito que tem que ter no meu agravo de instrumento, o endereço para intimar as partes. Não é só o meu endereço como advogado, é o meu endereço para receber as intimações e o endereço da parte contrária, da recorrente e da recorrida. Está no 524, inciso 3º. Vai pintando. Certo? O que mais? Vai pintando e fazendo as remissões. Vamos lá. Então, o 524... Cadê o 524? Só um segundinho aqui. 524. Eu preciso de uma mesinha. Pronto. Achei. Olha, pessoal. Lá no 496 tem dos recursos. Certo? O 496 traz os recursos cabíveis. Quando você vai passando, aí vem da apelação, do agravo. O capítulo 3º, do agravo. O agravo pinta, pronto, faz isso. Pinta embaixo do capítulo 3º, capítulo 3, nesse Vademecum aqui, está na página 322 do CPC. Mas é no artigo, acima do artigo 522, acima do 522, tem aí do agravo, pinta, certo? Pinta, do agravo.
Ok? E uma vez pintado o agravo, você vai botar o que apareceu aqui atrás. Aqui atrás, no bom sentido, obviamente, né? Você vai pintar aí o 525, certo? Que aí está instruído nas peças essenciais, você vai citá-lo. Você vai botar o 524 no seu inciso terceiro, que diz o nome e o endereço completo dos advogados constantes no processo das partes recorrente e recorrida. E você vai ainda pintar aí o artigozinho do seu CPC 526, que diz: o agravante, no prazo de 3 dias, requererá juntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de interposição, assim como a reclamação dos documentos que instruíram o recurso. Certo? É exatamente o que diz o 526, desculpe, do CPC. Ok? Preparo. Bom, eu vi com vocês que no agravo retido não há preparo. No retido. Por que não, Nelson? Porque alguém vai pagar o preparo na apelação, seja seu cliente, seja a parte contrária. Mas aqui não, meus amores. Aqui, em especial na terceira hipótese, o processo ainda não foi apelado. Seja qual for das 3 hipóteses, é sempre exigido o preparo. Certo? Lembra de Anitta? Preparo. Nos moldes que você já conhece muito bem, do artigo 511 do CPC. Ok? Certo? A possibilidade de retratação do magistrado é uma exceção, né? Em regra, você não pode. O magistrado não pode se retratar. Mas nessas hipóteses do agravo retido, do agravo de instrumento, ele pode sim se retratar. O que impede a prescrição da decisão interlocutória, certo? Seja pelo retrato, pela retratação, seja pelo recebimento do seu agravo, né? Suspende a prescrição. E por fim, é perfeitamente possível o pedido de antecipação de tutela. Aqui não vamos usar a cautelar, porque se o juiz já decidiu de forma interlocutória, ele já causou um dano. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir a antecipação de Nutella, não, tutela. Ok? As partes do agravo você já conhece. Seja de instrumento, seja retido, eu tenho a peça de interposição, eu tenho as razões do recurso. Certo? Tudo bonitinho. Primeira página, peça de interposição, juiz a quo, se for retido. Se for de instrumento, direto para o ad quem. Eu botei aqui agravo de instrumento. Na peça de interposição, juiz ad quem, você encaminha, você dirige diretamente para o presidente do tribunal. No agravo de instrumento, presta atenção no que eu estou falando, instrumento eu não mando logo para o tribunal, não é? Aí eu vou endereçar para quem? Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, ou presidente do Tribunal Regional Federal, 3 pontinhos. Aí eu qualifico as partes. Fulano, blá, 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 vem nos moldes do 39, inciso 1 do CPC, blá, 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 com base no 522 e seguintes do CPC, blá, blá, interpor agravo de instrumento, diante da decisão interlocutória do juiz bichinho da goiaba, por exemplo. Certo, meus amores? Termos em que pede deferimento, local e data, OAB número, aliás, advogado, OAB número, 3 pontinhos. Do jeito que a gente faz há um mês, basicamente. Virei a página, razões do recurso, mesma coisa. Aí eu dirijo para quem? Para a turma ou para a Câmara. Eu vou botar ao Tribunal de Justiça, se for um tribunal estadual, ou ao Tribunal Regional Federal, na turma 3 pontinhos, ou a turma 3 pontinhos, a Câmara 3 pontinhos, do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal. E aí você repete, agravante, agravado. E vai fazendo tudo bonitinho, tudo do jeito que a gente já fez em recurso ordinário, em recurso extraordinário, em embargos infringentes, em embargos de divergência, em apelação, certo? Pegue o esqueleto dos recursos, que ele é o mesmo, é exatamente o mesmo. Ok? Eu vou ficar por aqui, daqui a pouco eu vou gravar um outro vídeo com recurso ordinário, e acho que só, né?
Eu vou ver se tem mais algum embargo. Mas acho que só foi isso que eu fiquei devendo a vocês. Um beijo no coração de todos. Até a próxima.